Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Fazer uma reflexão com vocês sobre algumas críticas que vêm de pessoas falando que, você quer dividir a instituição, né? Porque você está falando que você é contra a militarização da polícia, você é a favor da desmilitarização da polícia, então você está querendo dividir. Não, não quer, pelo contrário. Esse discurso é um discurso um tanto que idiota. Porque desmilitarizar a polícia é você unir a instituição. Quando você militariza a instituição, você divide. Né? Então, é normal dentro da instituição você perceber. Aqui a gente tem que deixar bem claro, né? A divisão entre oficiais e praças acontece, por exemplo, quando você tem o rancho. Rancho é onde os policiais ou os militares em geral se alimentam. Né? Então você tem um rancho dos oficiais e o rancho dos praças. E se o praça, ele só entra no rancho dos oficiais para servir os oficiais, mas não pode sentar lá. Isso é uma divisão bem clara. Estou dando um exemplo simples aqui para vocês, mas é uma divisão que existe. Agora, essa divisão no meio militar, quando eu digo no meio militar, das Forças Armadas, de certa forma, ela é até válida, apesar de ter suas controvérsias, ela é até válida. Por que ela é válida? Porque no meio militar de combate, não há muito o que se pensar. Você tem que ter oficiais que pensam e praças que executam, porque você está em situação de guerra. Em situação de combate, de guerra, realmente. Então você tem que ter oficiais que pensam, executam, estrategiam toda uma dinâmica de combate e os executores, que são os praças, que vão lá para fazer acontecer, dar sua vida para aquilo. Mas nós não estamos lidando com guerra, entre aspas. Nós estamos lidando com política de segurança pública. Política de segurança pública, se o Estado brasileiro não assume a responsabilidade e fala que a gente está num período de combate, o crime organizado tomou de conta, né? Rio de Janeiro, as milícias, as facções que se dividiram entre elas lá no Rio de Janeiro, São Paulo aqui no caso do PCC, por exemplo, né? Que tomaram de conta e existe uma guerra, se o Estado não assume isso e o Estado não assume que precisa combater isso de forma ferrenha, gente, então para que a gente precisa de uma polícia militarizada? Não existe. Então eu falo que é uma formação bipolar. Forma-se um combatente, um guerrilheiro, mas o Estado não quer um combatente, um guerrilheiro. Então, se o Estado quer um combatente, um guerrilheiro, ele tem que assumir que as coisas fugiram do controle, que o crime organizado tomou de conta e que nós precisamos de políticas mais austeras, mais rígidas, para combater o crime organizado. Mas o Estado não faz isso, o Estado é omisso. Ele fala que não tem nada, não existe crime organizado, para o Estado está tudo bem, né? Para os políticos está tudo muito bem, está tudo tranquilo, não existe. A polícia faz bem o seu serviço, não existe crime organizado, que se existe são casos fora da curva. E é mentira. Ou o Estado assume a responsabilidade, fala que precisa de uma política de segurança pública mais enérgica, ou ele desmilitariza a PM. Porque nesse limbo que a gente fica, o policial em geral no Brasil, ele é penalizado individualmente. E ele não tem autonomia de trabalho, não tem respaldo para trabalhar, ele tem medo de trabalhar. Então, nós precisamos de políticas públicas ou que assume que a gente precisa realmente de uma polícia mais enérgica ou que realmente desmilitariza a polícia. Porque da forma que se é feita a segurança pública no Brasil, joga para o profissional de segurança pública a responsabilidade que não é dele. É individualizado, não é dele. Cadê o Estado nisso aí? O Estado é omisso. O Estado se esconde através de vida de profissionais. O Estado se esconde através de vida de pai de família e de mãe de família. É o que está acontecendo. E se ele erra, ou o erro aqui, entre muitas aspas, se ele faz o que ele foi feito para fazer, que ele foi treinado para isso, que é combater a criminalidade, matar a criminalidade, o que acontece com ele? Ele é punido. Individualmente ele é punido. Então ele tem que correr atrás de advogado, vender a casa, se ele conseguir comprar uma casa, vender a casa dele para pagar o advogado, fazer empréstimo, porque o Estado que treinou, preparou ele para combater, é o primeiro que pune, é o primeiro que marginaliza, é o primeiro que prende, é o primeiro que julga, é o primeiro que condena. Então, assim, que realidade é essa policial que a gente vive no Brasil? Isso é um grande paradoxo. Não existe isso. Isso aqui eu estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro, em geral. O sistema de policiamento hoje nosso, no Brasil, é uma falácia por isso. Porque o Estado, ele se esconde atrás de vidas de profissionais de segurança pública e fica individualizado a responsabilidade do policial de acabar com o crime. Isso é um absurdo. Que absurdo é esse? Ou o Estado assume o seu papel de falar, não, realmente vamos desmilitarizar a polícia, precisamos investir em uma outra forma de combater o crime, né? Um sistema mais de inteligência, rever a nossa Constituição, rever o nosso Código Penal, rever o que é o sistema carcerário no Brasil, rever tudo isso aí. Ou dar autonomia para o policial de fato para trabalhar.
Agora, fazer da forma que faz é deixar o policial no limbo sem pai nem mãe. No Brasil, isso é geral. Não estou falando da polícia militar, não. É polícia militar, polícia civil, tudo é assim. Né? E quem cresce com esse meio infrutífero, quem cresce com esse meio de polícia totalmente abandonada, sem pai nem mãe, é o crime organizado. Né? E nós temos aqui em São Paulo um exemplo disso, que é o PCC, uma das maiores facções hoje do mundo. Né? Nós temos no Rio de Janeiro o surgimento de inúmeras facções criminosas, lá milícias, né? E etc. Pelo Brasil afora tem o surgimento de inúmeras facções e não para de surgir, não para de crescer. Porque o Estado no Brasil não tem responsabilidade. O Estado no Brasil ele é omisso. Os políticos no Brasil, nosso sistema de política pública hoje no Brasil, ele é omisso. Em todos os sentidos. A gente está falando aqui de segurança pública, mas é em todos os sentidos. Esse mesmo fenômeno, ele acontece na educação. Esse mesmo fenômeno, ele acontece na saúde pública. E o que a gente vai fazer? Né? Então, por isso que agora, em período eleitoral, gente, é importantíssimo a gente ter um olhar mais clínico, um olhar mais didático para escolher quem vai ser nosso representante. E, principalmente, deputado estadual, deputado federal e governo do estado de São Paulo. Aqui, falando para São Paulo, né? Para o governo do seu estado, se você não for de São Paulo. É principalmente isso. Né? Então, tem um olhar clínico. Em geral também, né? Governo federal. Mas quem vai ter o poder de articulação e brigar por uma mudança é o parlamento. Nosso país é o parlamento. Então, são deputados estaduais, deputados federais, senadores têm um papel importante. Esse período eleitoral que a gente está passando é um período importantíssimo. Nós estamos elegendo executivo, nós estamos elegendo pessoas que vão administrar o seu estado, o país. E pessoas também que vão criar novas leis, que vão brigar por surgimento de novas diretrizes da nossa sociedade. Então é importante a gente ter um olhar mais analítico agora, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.